seus olhos, eu quero orar pela palavra. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por cuidar de nós, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua vida, obrigado, Senhor Deus, pela graça derramada sobre nós. Eu peço ao Senhor manifestação aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nesses dias, irmãos, eu fiz um propósito, eu não estou nas mídias sociais, eu tenho lido o Novo Testamento, né, nesses 30 dias, acho que já estou acabando, e eu tenho sempre assim, o tempo inteiro voltado meu espírito para as coisas do alto. Por quê? Porque é muito fácil a gente se corromper com as coisas terrenas, é ou não é? Mas eu quero falar hoje das coisas do alto, amém? Antes de compartilhar aquele PowerPoint, eu preciso abrir alguns versículos para poder ensinar com os irmãos. Vai conseguir abrir? Ótimo. Abre para mim então, irmãos, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Há 2 anos e meio atrás, há 2 anos atrás, eu preguei uma mensagem completa sobre essa pequena introdução. Então, tem ela no YouTube, se você quiser ver. Mas eu vou começar a construir aqui hoje para falar da bondade de Deus, da ressurreição do Senhor, amém? Você crê que o que está na Bíblia é profético? Você crê que é a palavra de Deus? Eu creio que é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. O que o Senhor está falando? Não se esqueça. Quando Deus fala não se esqueça, é importante? É muito importante. Alguém aqui tem filho? Você já viu falar, se chegar no filho e falar assim: olha, não esqueça, meu filho, eu já te falei. É porque é importante. Mas o que Deus está falando aqui? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E o que? E 1000 anos como um. Se você não entender o que eu vou ensinar agora, você não vai entender sobre ressurreição e nem sobre a volta de Jesus. O pastor Marcos tem muito encargo sobre esse tema. E ele é importante. Então presta atenção. Um dia para Deus equivale ao quê? 1000 anos para Deus equivale ao quê? Então tá bom. Então presta atenção. Não sei quantos já ouviram isso. Um dia significa quantos anos? Diante de Deus, amém? Então se eu falar assim, passaram-se 1000 anos, equivale ao quê? Um dia. Você entendeu? Se eu falar assim, passaram-se 5 anos, quantos anos a gente está falando diante de Deus? Vocês não estão comigo aí. Vamos de novo. Os irmãos estão com medo de errar a conta? Aumenta para mim o retorno, por favor. Vamos lá. Presta atenção. Passaram-se um dia. É igual o quê? 1000 anos. Passaram-se 2 dias. É igual o quê? Passaram-se 5 dias. É igual o quê? Ah, vocês entenderam. E se eu falar assim, passaram-se 1000 anos, é igual o quê? Passaram-se 5000 anos, é igual o quê? Vocês entenderam? Um ano é igual a 1000. Então presta atenção. Que ano que nós estamos? 2000. Então passaram-se quantos dias? E nós entramos já no 3º dia. Vocês entenderam? Vocês estão comigo? Irmãos, é importante. Quem não entendeu ainda, levanta a mão. Vou repetir, pode ficar tranquilo. Então, não entendeu? Então tá bom, levanta a mão quem não entendeu, vou repetir. O que Deus está falando? Um dia é igual a 1000 anos. 1000 anos é igual a um dia. Então quando eu falo assim, passou um dia, no olhar de Deus passaram-se 1000 anos. Agora vamos falar, passaram-se 2000 anos, quantos dias passaram? 2 dias. E nós entramos no 3º dia. Então o número 3 na Bíblia,
A maior parte das vezes que você vê e você leia o contexto, ele está apontando para algo profético. Passaram-se 3 dias, aponta para a ressurreição. O Senhor morreu em um dia e ressuscitou ao 3º dia. Entenderam? Então vamos lá agora ver se vocês entenderam mesmo. Lucas capítulo 18, versículo 33. E depois de açoitarem e tirar a vida, mas ao 3º dia ele o quê? Então presta atenção. Um dia é igual a 1000 anos. 2 dias é igual a... Agora, quando ele vem para a ressurreição, ele falou que ele entrou então na fase dos 3.000 anos. Que ano que nós vivemos hoje? 2000 e... Quantos dias passaram? 2 dias e nós entramos no 3º dia. Presta atenção. Vocês estão comigo? Vocês estão com a cara assim, eu não estou aqui ainda, pastor. Mas eu estou acreditando. Que ano que nós estamos? 2020. Depois de... Então olha só. Passaram-se então 1000 anos, 2000 anos, e nós entramos no 3º ano. 2025 aqui, ok? Entenderam? Quando que o Senhor ressuscitou? No 3º? Isso é profético. Agora eu vou te ensinar onde eu quero chegar. Lucas capítulo 24, versículo 1 e 6. Só um. Mas no 1º dia da semana, em alta madrugada. Madrugada é cedo? Sim ou não? Madrugada é cedo? Então está falando aqui que foram elas no túmulo, levando aromas que haviam preparado. Mas o Senhor não estava lá. Os irmãos se lembram da história? Então presta atenção. O Senhor ressuscitou? Pode falar um amém. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele ressuscitou quando, irmãos? No 3º. Quando que foi que ele ressuscitou no 3º dia? No final da tarde ou de madrugada? O que a Bíblia está falando? Madrugada. Bem cedo? Então presta atenção. Na matemática de Deus, passaram-se quantos 1000 anos? 1º dia, 1000 anos. 2º dia, 2000 anos. Mas no 3º dia a Bíblia fala que ele ressuscitou muito. Isso é profético. Sabe o que significa? Que passaram-se 2000 anos e bem cedo o Senhor ressuscitou. Isso significa que nós estamos vivendo os dias de Jesus voltar novamente. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo nada? Vou explicar resumidamente para quem entendeu, tá? Todo mundo faz cara de que entendeu. Entendi. Um dia é igual a... 1000 anos é igual a... um dia. O Senhor ressuscitou no 3º dia. É profético. Se a gente contar nos olhos de Deus, é como se tivesse passado 1000 anos, 2000 anos, e ele ressuscitou bem cedo, de madrugada. Quantos anos passaram? 2 anos e bem cedo. Mas presta atenção. Passaram-se 2000 anos e Deus está voltando, e nós vivemos os dias muito cedo. 2025, irmãos, o Senhor está voltando. Nós não sabemos quando, mas nós vivemos a iminência da volta de Jesus. Por quê? Porque é profético, número 3, amém? Então agora eu posso pregar onde eu quero. Josué capítulo 3, versículos 1 ao 3. Aí está lá no PowerPoint para facilitar, pode colocar. Tem o nome da palavra que eu coloquei? Do Jordão à terra prometida.
Olha o que a Bíblia diz agora. Vamos lá. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel, partindo de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu que ao fim de 3... Quantos dias? 3. Então vamos entender o que o Senhor está falando? Um dia é igual a... 2 dias é igual a... Ele está falando que no 3º dia, ele saiu de Jordão em direção a Canaã agora. O que é Canaã? Olha para mim. A Bíblia fala que Canaã é o lugar que mana leite e mel. O que é leite? Lugar de provisão, lugar que você vai ter sustento. O que significa mel? Você tem, como diria no Goiás, sustância. Você tem força. Você tem vigor. Alguém aqui gosta de mel? Mel com café? Mel com bolacha? O mel te dá sustância. Fala para o vizinho, te dá sustância. Te dá força. Ok? Então presta atenção. Quando foi que aconteceu isso, irmãos? É o 3º dia, então isso é profético. Mas a Bíblia fala então que eles estavam no Jordão e eles estavam caminhando agora para onde? Para Canaã. Quantos querem chegar em Canaã? Quero te contar, você já chegou, é Cristo. Aleluia. É Cristo. Só que, mesmo estando em Cristo, você tem dias difíceis? Levanta a mão, quem tem dias difíceis? Nossa, que isso? Eu acho que a pregação tinha que ser apelo aqui hoje. Quem tem dias difíceis aqui? Eu tenho dias difíceis. Mas eu já cheguei em Cristo Jesus? Mas ainda eu tenho uma terra prometida, amém, irmãos? O Senhor está voltando. Então presta atenção. Aí ele diz o seguinte: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, aonde que habita a presença de Deus hoje, irmãos? Em nós. Estou indo bem devagar para você entender, irmãos. Hoje eu estou quase igual professor aqui. Aonde habita a arca? Em mim. Só que agora Deus fala que nós vamos enfrentar 7 tipos de problema. Mesmo indo para Canaã. Ah, não, pastor. Mas quantos creem que o Senhor ressuscitou? Então eu vou falar hoje sobre 7 crises, lutas, povos, dificuldades, que indo para Canaã, nós teremos que vencê-los. Josué 3:10, na mesma continuação, vai para o versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Quantos creem que Deus está no meio de vós? E que sem falta expulsará. E aqui olha só quais são os seus inimigos: cananeus, heteus, heveus, feruzeus, gigazeus e os amorreus e os jebuseus. Esses são os seus 7 inimigos. E eu vou explicar cada um deles aqui hoje para você. Mas não é bom você saber que tipo de inimigo que você enfrenta para poder vencê-lo? Quantos querem vencer os seus inimigos? Então presta atenção. Um dia é igual a 1000 anos. 1000 anos é igual a um dia. Ele começou depois de quantos dias, Josué? 3 dias. Ele está falando que na iminência da volta do Senhor, você ainda vai enfrentar 7 tipos de gigantes. 7 tipos de lutas, 7 tipos de povos. E é sobre cada um deles aqui que eu vou falar. Não preocupa que não vai demorar agora. Vamos lá para o primeiro. Cananeus significa negociantes, gente que barganha, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Pessoas que estão em direção
a essa terra prometida, em Cristo Jesus, você vai ser tentado a negociar as coisas que Deus tem te dado. Isso é a carne. São negociantes. Esse grupo de pessoas que o Senhor falou que iria encontrar, é gente que pode negociar valores, é gente que pode negociar projetos, é gente que se entrega ao pecado, é gente que pode conversar, fazer, falar, tocar em coisas que não deveriam. São pessoas que podem negociar a sua família, são pessoas que podem negociar os seus projetos, são pessoas que podem negociar o seu trabalho, e é o diabo ao seu redor. Esse aqui são os cananeus, e eu vou te contar, eles já estavam lá. Cananeus já está esperando você para negociar os valores da sua vida. Quantas vezes nós erramos, irmãos? Quantas vezes nós negociamos e depois fala, para que eu negociei? É trocar o projeto de Deus por lentilha, é abrir mão da palavra de Deus por lentilhas. Hoje é um dia que muitos poderiam estar aqui ouvindo a palavra de Deus, do Deus que ressuscitou, do Deus que morreu na cruz, mas preferem estar em casa fazendo um churrasco. Começou a negociar valores, negociar situações. Nós somos tentados a negociar, muitas vezes, a obra. Nós somos tentados, mas em Cristo Jesus nós temos a vitória, amém? Então esse é o primeiro inimigo. Fala para mim assim, o primeiro inimigo é negociar o que Deus deu. Eu posso negociar a família, eu posso colocar em prioridade o dinheiro, eu posso colocar em prioridade o orgulho, eu posso colocar a vaidade. Você vai ser tentado, e você tem um inimigo que ele quer negociar com você. Vamos sair daqui porque aqui está em crise, vamos embora porque o país está perseguindo. Você está começando a negociar. Deixa eu te falar, não abra mão do que Deus disse na sua vida. Não importa o que aconteça, não abra mão do que Deus disse. Segundo inimigo, que a palavra de Deus diz, que são os heteus ou hititas. Significa terror, medo. O que os heteus querem provocar? Medo. Tem uma coisa que mexe com o ser humano, é quando você fica com medo. O medo não deixa você raciocinar direito. O medo não deixa você conquistar as coisas, porque você tem medo. O medo te afasta de coisas preciosas. Por isso que Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Medo não procede de Deus. Deus não traz medo. Deus não traz medo. O medo que você está vivendo, a angústia que você está vivendo, não é Deus quem trouxe, não é Deus quem te deu. Deus não te dá espírito de covardia. Por quê? Deus não tem para você o quê? Medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Esse é um inimigo que você precisa vencer. Pastor, estou com tanto medo. Tanto medo. Eu tinha, irmãos, tanto medo de constituir família, tanto medo, que quando eu converti, foi a primeira coisa que Deus curou. Não tenha medo, eu sou com você. Qual é o medo que você tem vivido nesses dias? Levanta a mão se alguém tem tido medo em alguma área. Tem passado medo? Alguém mais tem passado medo? Quero falar, o Senhor é contigo, e Ele lança fora todo o medo. Deus não te deu espírito de covardia. Terceiro inimigo que nós vamos enfrentar são os heveus, vivente das tendas. Olha que interessante. Tem dois contextos de tenda. Tenda significa alguém que está preparado para ir aonde Deus manda. Mas qual que é o perigo de viver em tenda? Gente que não tem raiz com nada. Gente que não tem raiz, não tem compromisso na vida da igreja. Gente que não tem raiz nas suas famílias. Gente que não tem raiz com nada. Gente que não, ela é solta. Ela não consegue se conectar com nada. Não tem raiz. É igual eu tenho uma planta lá em casa. É um negócio assim, qualquer coisa ela quebra. E quem tem filho que joga basquete, as minhas plantinhas vivem quebrando. Ela é frágil,
É um negócio assim. Alguém tem filho que levanta a mão, que joga basquete, joga bola, joga nas suas plantinhas. Mas é engraçado que ela quebra facilmente, porque a raiz é fraca, o tronco é fraco. Mas lá a gente tem uma palmeira. Toda vez que a bola bate lá, ela devolve a bola com força. Porque ela não enverga, porque ela tem raiz, ela tem tronco. Aquilo que não tem raiz, não tem força. Não dá segurança. Pessoas que não têm raízes, não transmitem o quê? Segurança. É instável demais. Você conhece gente instável? Não tem raiz. Cada dia é uma coisa diferente. Hoje eu vou para essa área, amanhã eu vou para aquela área, e aí vive mudando, porque ela não tem o quê? Raiz forte. Então o inimigo que nós vamos enxergar na nossa vida é quando nós não temos o quê? Compromisso. Quando nós não temos raízes, quando nós não temos vínculos, quando nós não temos o quê? Profundidade. Pessoas sem raízes não são pessoas confiáveis. Amen. Instáveis o tempo inteiro. Você conhece gente que não tem raiz? Eu conheço. Pessoas sem raízes facilmente quebra, enverga. Gente sem raiz não tem aliança. Não tem aliança. Mas quando tem aliança, tem raiz. Quarto, Ferezeus, vila sem proteção. Isso é o significado, irmãos, do nome. Todos os nomes aqui eu peguei no original. Esse Ferezeus significa no original vila sem proteção. O que é uma vila sem proteção? Todas as cidades, elas fortificadas, elas tinham que ter muros. Para quê? Para guardar. E os muros, eles eram fechados à noite. Para quê? Porque sempre tinham viajantes naquela época. Não tinha programação de horário para chegar. Mas a parte da noite eles fechavam as cidadelas. Por quê? Porque eles não sabiam se eles poderiam ser atacados. Então à noite eles faziam o quê? Eles fechavam os portões para que eles não fossem o quê? Atacados. De manhã eles abriam. Por quê? A gente está preparado para qualquer coisa. Mas os ferezeus, eles não te dão o quê? Proteção. É aberto o tempo inteiro. Vou te contar algo muito importante. Não abra sua vida para qualquer um. Porque você está expondo, abaixando as muralhas muitas vezes. Cuidado, irmãos, para você não viver uma vida sem proteção. Cuidado para você não desproteger a sua família. Cuidado para você não tirar aquilo que guarda. Isso é muito sério, irmãos. E muitas vezes nós abaixamos a nossa guarda. Porque nós achamos assim: não tem problema não. Já sei como lidar com o problema. Eu sou forte, não preciso não. É onde homens de Deus caem. É quando você acha que é forte demais. Quando você acha que você é forte demais, você tem um problema. É igual o jovem, quando está relacionando. Quantos jovens estão relacionando aqui? Levanta a mão. Olha, quantos solteiros tem aqui? Levanta a mão. Nossa, poucos solteiros. Casar. Não, levanta a mão. É porque a gente mandou os jovens aqui para o salão do lado. É por isso que tem poucos assim. Mas tá bom, vamos imaginar que você é solteiro. Você está relacionando. Você sabe quando que você cai em pecado? É quando você começa a achar que você é forte demais. Tem problema nenhum não. Vou andar com ela aqui. Nenhum problema. Não tem tentação nenhuma. Falei, então termina, amigão. Se você não tem tentação com ela, você tem um problema. Essa história, não tenho tentação. Uma vez, eu aconselhando um jovem: não, pastor, não tenho problema em andar sozinho com a minha namorada, com a minha corte. Aí eu falei: não tem, irmão? Não, isso aí eu já venci na minha vida. Eu falei: rapaz, eu não ando com mulher sozinha não, vai dar ruim. E é melhor você saber que você é fraco para se manter de pé. Deixa eu contar aqui para os homens: não tente a sua carne,
Você vai cair. Não ande com mulher sozinho. Estou te falando. Você vai cair. Posso ouvir um amém? Ah, mas a minha esposa pega carona com meu amigo. Ele é crente. Vai cair. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí qual que é o erro? Foi você que deixou a sua cidade sem o quê? As proteções. Então muito cuidado. Deixa eu ler o versículo. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem o quê? Guarda a sua casa, valente. Posso ouvir um amém? O diabo está tentando derrubar você. Quinto, falta só mais 2 para você ficar em paz. Girgazeus, a palavra no original significa habitantes de solo barrento. O que significa isso? A guerra no Velho Testamento havia uma época do ano para que ela acontecesse. Sabe por quê? Havia um período do ano por conta das chuvas. Eles iam então com os animais e com a comida e com as carruagens, e eles iam numa época que o solo estava mais compactado, sem tanta chuva. Por quê? Senão eles perderiam muito tempo até chegar na zona de combate. E a comida, ela já tinha que ir de uma forma com uma reserva para o período de luta. Mas se eles fossem por um caminho com muito barro, o que ia acontecer? Eles demorariam mais tempo para chegar, cansariam os homens, cansariam os cavalos e poderia ter quebra de todo o equipamento de luta. Vocês estão entendendo? Simplesmente porque o chão não está compactado, o chão está muito molhado. Então presta atenção, quando é dito que esses habitantes de solo barrento, está falando o seguinte: é você tentar correr e não tem força para correr. É você andar em algo que te escorrega. Você não chega rápido no lugar que Deus tem para você. Uma luta que nós temos é gente que passa o tempo demais gastando energia para coisas que ele não alcança, porque o solo está barrento. Você não tem tido o quê? Força e nem rapidez. Não é ligeiro, não corre. Então presta atenção. Deus está falando para você que tem um povo que mina a sua força. Tem gente que suga a sua força. Existem pessoas que quando você encontra com elas, você se sente sugado pela força dela. Você é drenado. É cansativo, é pesado, e ao invés de ser gente que te leva, que te inspira, é gente pesado demais, cansativo demais. Você conhece gente assim? Que está perto dela, te drena. Você fala assim, estou pensando em abrir um negócio, fala, rapaz, você vai quebrar. Tem um projeto. Rapaz, isso é homem de projeto. Estou esperando Jesus voltar. Falei, tem 2000 anos que eles estão falando, até hoje não voltou. Pois é, que você não ouviu a pregação do pastor Márcio. E nem o estudo de Apocalipse com o pastor Marcos. Ele está às portas. Aleluia. Sexto, amorreus. No original é gente que fala alto demais. Mas esse falar alto não é gente que tem um tom de voz alta, não. É gente arrogante demais. Você conhece gente arrogante? Uma vez eu estava conversando com alguém. Eu era tão ruim falar com a pessoa. Eu falava assim, nossa, esses dias Deus falou comigo. Ah, é? O quê? Aí eu falei o que é. Ah, Deus já falou comigo há 15 anos atrás. Falei, vixe, eu estou 15 anos depois de você, né, irmão? O que ele estava querendo fazer? Ele estava mostrando que ele era melhor do que eu. A conversa dele, eu falo, nossa, irmão, Deus ministrou tanto no meu coração. Mas agora, depois de tanto, quanto tempo você é crente? Uma vez eu estava pregando aqui.
Vou falar quando não, porque a gente está aqui há o quê? 9 anos nesse prédio. Aí eu falando, nossa, irmãos, depois de 20 anos no ministério, Deus falou isso comigo. Aí tinha um pastor aqui, chegou, se há 20 anos Deus falou, imagina eu que tenho 35 anos, o que Deus não está falando? Eu falei, Senhor. É gente arrogante, é gente que se julga superior a você o tempo inteiro. É gente que fica competindo com você. É gente que você nem sabe, mas compete com você. Vou nem olhar em que rumo foi esse fala Deus. Mas você vai falar, não, já sei, já fiz. Ixi, você não sabe de nada. Você chegou agora nesse país? Rapaz, prepara, porque eu estou aqui há tantos anos, rapaz. Prepara, porque o negócio... Ô gente chata, ô povo chato, ô gente enjoada. Corta depois essa parte toda aí que eu estou editando, viu, filhos? Aí Mas tem gente que é chato, que é arrogante, que é problemático, que gera contenda, que gera desânimo, que nos acusa o tempo inteiro. E eu não quero gente assim. Eu quero gente que fala para Deus, Senhor, eu quero ser transformado. Eu não quero ser amorreus mais. Posso ouvir um amém? Mas posso contar? Eu já fui amorreu, irmãos. Agora eu vou perguntar, quantos já foram amorreus? Pouquinhos anjos aqui. Você nunca foi chato? Você nunca ficou pegando o pé de alguém? Levanta a mão. Vou desviar o olhar aqui. Irmãos, amorreus é gente que o tempo inteiro é arrogante, dono da razão. E quando irmãos, o nível mais high level, é quando a pessoa começa a corrigir agora o GPS. O Waze está errado. Não, quando chega nesse nível, o nível mais elevado eu vou te falar qual é. É quando você corrige agora o GPT. GPT está errado. Vocês estão comigo? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Quantos creem que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia? Lembre-se, quando é que isso aqui tudo começou? No terceiro? Vou te contar algo. Próximo da volta de Jesus, nossos inimigos vão se levantar, porque eles não sabem quando Deus vai voltar, mas eles percebem que algo está acontecendo no mundo espiritual. E são esses 7 inimigos. O último inimigo que a Bíblia fala, Jebuseus, são os que pisam e os que oprimem. Antes de falar sobre ele, vou recapitular minha mensagem em 2 minutos. Um dia é igual a 1000 anos. 1000 anos é igual a... Josué começou essa peregrinação agora para entrar na terra prometida. Quantos dias falaram? 3 dias. Então nós estamos vivendo algo que é profético. Que na eminência de desfrutar de Canaã, e é desfrutar de Deus, presta atenção, 7 inimigos estão se levantando contra nós, mas eles já se levantaram para cair. Aleluia. Aleluia. Volta lá no primeiro, antes de eu falar do 7º, para a gente encerrar. Cananeus, que significa o quê? Gente que negocia. Você tem percebido gente que tem negociado nesses dias? Eminência da volta de Jesus. Segundo, bem rápido, heteus. Você tem percebido um ambiente de aflição no meio do povo? Eu tenho percebido, irmãos, no meio do povo crente. Medo. Terceiro, heveus, gente que não tem raiz, gente que não tem aliança, gente que não tem compromisso. Quarto, ferezeus, gente que tem deixado sem proteção.
Quinto, gigazeus, habitantes de solo barrento, é gente que dificulta o seu avançar. O sexto, amorreus, gente que fala alto, arrogante. E por fim, são os que pisam, que oprimem. Irmãos, o que mais vejo é o diabo tentando oprimir as pessoas. Mas eu vou te contar como é que o diabo faz. Deus, quando quer te abençoar, Ele traz gente para te abençoar. Mas o diabo também, quando ele quer te oprimir, ele vai trazer gente para te oprimir. Pode falar? Não é gente distante, é gente perto. Pode teclar para mim, por favor? Eu tenho experimentado algo na minha vida nesses dias. Tenho visto amor de Deus, bondade de Deus. Mas o diabo se levanta para quê? Querer trazer mentiras, oprimir, enganar. Nós não vamos aceitar isso, amém, irmãos? Amém mesmo? Amém. Quantos inimigos você tem? Indo para onde? Para Canaã. Mas eu quero te contar, você sabe o que é o melhor? Canaã hoje é Cristo. E Ele ressuscitou no terceiro dia. Hoje eu quero fazer uma pergunta simples aqui, antes do nosso teatro, e a gente encerrar. Tem alguém entre nós que entendeu essa mensagem? Que Jesus está voltando, que você tem inimigos pela sua frente. Tem gente entre nós que hoje veio para cá e quer mudar de vida. Eu vou fazer 3 apelos só. Eu quero convidar aqui à frente quem quer receber oração para vencer esses 7 inimigos. Vem aqui que eu vou orar com você. Aleluia. Isso. Você entendeu então a mensagem, glória a Deus. Vocês entenderam a mensagem? Segundo apelo, existe alguém aqui entre nós que hoje, porque todo mundo fala da morte, mas as pessoas se esquecem de falar da ressurreição. A morte não seria completa se não houvesse ressurreição, sabia? Seria a morte. O diabo venceu, mas na hora que ele ressuscita, Cristo venceu a morte. Tão importante quanto é a morte, é a ressurreição. Segundo apelo, existe alguém aqui que gostaria de renovar sua aliança com Deus hoje? Fala: Senhor, esses inimigos aqui eu não quero mais na minha vida. Sai do seu lugar se você quer renovar sua aliança em Cristo Jesus. Vem aqui para frente, por favor. Essa renovação de aliança, irmãos, é falar para Deus: Deus, eu não aceito mais esses inimigos na minha vida. E agora, o terceiro apelo. Existe alguém entre nós que gostaria de entregar sua vida para Deus hoje, para Jesus? Não estou falando para videira, não estou falando para uma religião, não estou te convencendo de nada aqui, só estou fazendo um apelo. Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para te dar vida eterna, para te dar as chaves, que é Ele mesmo, para vencer esses inimigos. Se você quer aceitar Jesus, tem alguém entre nós? Levante a sua mão que gostaria de aceitar Jesus. Não vou te convencer
convidar aqui para frente, pode ficar em paz, só levanta a sua mão. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria então que todos ficassem de pé. E eu vou começar então a minha oração de trás para frente. Nós vamos orar agora, primeiramente, para quem quer entregar a sua vida para Jesus. Talvez você for com vergonha de falar, mas se você quer entregar a sua vida para Jesus, pastor, o que eu tenho que fazer? Confessar com a sua boca e crer com o seu coração. Feche os seus olhos. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu estou te falando, você hoje está sendo salvo e terá a vida eterna. O sangue de Jesus te lava, com seus olhos fechados, crendo de todo o coração. Pastor, como é que eu creio? É como se você desejasse um ar. Você está em um mar muito profundo, não consegue respirar. E crer é você colocar a cabeça para fora daquela água que estava te matando, e você desejar esse ar mais do que tudo. Crer é isso. Você vai desejar Jesus agora mais do que tudo na sua vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu gostaria que toda a igreja repetisse comigo, falando assim: Senhor, hoje é o dia que eu te recebo. É a ressurreição do Senhor. É o novo nascimento da minha vida. Eu entrego o meu ser, a minha alma, o meu corpo, o meu espírito em tuas mãos. Eu te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou e me deu a vida eterna. Você crê? Aplauda o Senhor Jesus. Segunda oração nossa: se você quer renovar sua aliança com Cristo, talvez você andou por lugares que você não deveria ter andado. Eu creio que salvação não se perde, mas se você tem a necessidade de fazer essa oração de novo, faça quantas vezes você quiser, quantas vezes você achar que seja importante, com seus olhos fechados. Para quem quer renovar sua aliança em Cristo Jesus, fala assim: Senhor, hoje eu renovo a minha aliança com o Senhor. Eu sei que eu andei pelo vale da sombra e da morte, mas o Senhor, o bom pastor, me resgatou. Por isso hoje eu renovo a minha aliança com o Senhor. Amém? Salva de palmas para o Senhor Jesus. Por último, o pessoal do teatro pode ficar pronto. Por último, você tem 7 inimigos. Eu não sei aonde foi que ele pegou você, mas todos eles têm 3 representações: é o mundo, é o diabo e é a carne. Mas todos eles é o diabo operando. O diabo, irmãos, quer te matar. O diabo quer te envergonhar. O diabo quer destruir. O diabo quer tocar na sua saúde. O diabo quer tocar na sua vida. Mas eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele não vai tocar em você, em nome do Senhor Jesus. Se você está aqui para vencer esses 7 inimigos, mas todos eles são orquestrados pelo diabo, nós vamos aqui agora subjugar o diabo em nome do Senhor Jesus. Fala: Cristo, na tua autoridade, eu declaro que esses 7 inimigos, aonde o diabo tem se levantado, eu não aceito na minha vida, na minha casa, no meu ministério, na minha saúde. Eu não aceito. Eu declaro que o diabo já é vencido pela cruz do Calvário. Eu sou mais que vencedor por meio de Cristo. Se você crê, aplauda o Senhor com força. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós teremos um teatro agora. São 5 minutos de teatro.
Hoje o dia está um pouco estendido, mas eu gostaria que você voltasse, se assentasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, e de sua linhagem quem o cogitou? Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Liga os instrumentos, por favor.
céu escureceu, o sol então chorou. O pai virou as costas, mesmo sentindo a dor. A morte até pensou que o Cordeiro de Deus estava derrotado, mas ela se enganou. Um dia se passou, 2 dias esperou, mas no terceiro dia o rei ressuscitou. Maria, por que choras? Não me procure aqui, não estou entre os mortos, a morte eu venci. Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou, ressuscitou, e pra sempre reinará. Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou, ressuscitou, e pra sempre reinará. Um dia se passou, 2 dias esperou, mas no terceiro dia o rei ressuscitou. Maria, por que choras? Não me procure aqui, não estou entre os mortos, a morte eu venci. Jesus vive, Jesus vive. Levante as suas mãos e declare isso, igreja. Ele ressuscitou, 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 e pra sempre reinará. Diga Jesus, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou, ressuscitou, e pra sempre reinará. Irmãos, o texto de Isaías 53 que eu li foi o que exatamente aconteceu com Jesus ali na crucificação. Sabe, o dia de hoje não é só para lembrarmos da morte de Jesus, porque todos nasceram e morreram, mas somente Jesus ressuscitou. Nós como igreja estamos reunidos para falar sobre a ressurreição. Junto com Jesus, ressuscitou os seus sonhos, ressuscitou sua família, ressuscitou o seu trabalho, ressuscitou o seu esposo que estava perdido, ressuscitou os seus filhos que talvez estavam nos vícios, ressuscitou uma próxima geração de crianças cheias do Espírito. Sabe, não passe esse dia como um dia qualquer. Glória a Deus que você está aqui, o prédio está lotado. Mas quantos estão lá fora precisando de Jesus? Quantos estão lá fora perdidos? Mas Jesus te encontrou. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, você pode crer que você e a sua família estão nas mãos do Senhor. Amém? Vamos cantar como igreja. Porque Ele vive. A ressurreição de Jesus é
Glória a Deus. Aleluia. Vou terminar orando com você. Levanta a mão se você é um visitante, para a gente dar um presente. Levanta a mão aqui, tem um visitante. Ali atrás, aqui, ó. Fica com a sua mão bem. Onde que estão os presentes, irmãos? O pessoal da... Aonde que tá? Tá lá atrás? Ok. Aqui, ó. Levanta a mão aqui que os irmãos vão entregar para vocês aqui os presentes. Aqui. Ali também do meu lado esquerdo. Se você está nos visitando, queria te convidar a fazer parte da nossa igreja, participar de uma das nossas células. Nós temos dezenas de células nas regiões de Boca, Margate, Coconut Creek, Coral Springs, então Deerfield, Aventura. Nós temos várias células, queria te convidar a participar. Se você quiser, vem aqui na frente. Não vai embora sem me dar um abraço em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Pai, eu quero abençoar aqui todos esses irmãos. Senhor, o Senhor ressuscitou para decretar a nossa vida eterna. O Senhor disse que está consumado, é porque já não tem mais nenhuma condenação sobre nós. Nós somos justiça em Cristo. Jesus, eu peço que o Senhor guarde-nos desses 7 inimigos que tentam se levantar contra nós, mas eles já foram derrotados em Cristo Jesus. Eu abençoo o retorno dos meus irmãos para suas casas. Que essa semana seja uma semana de alegria e de vitória. Paz com o Senhor. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém.